Olá, pessoal. Qual o evangelho que Jesus Cristo pregava? Aqui no evangelho narrado por Marcos, capítulo 1 e o versículo 15, diz que Jesus pregava o evangelho. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei e acrediteis no evangelho. Acredite no evangelho, era o que Jesus dizia. Mas qual o evangelho que Jesus pregava? Visto que o evangelho da salvação, o evangelho do perdão dos pecados, da regeneração do homem, só poderia existir depois que Jesus Cristo se batizasse, morresse na cruz e ressuscitasse dentre os mortos. Não poderia existir o evangelho antes dessas três coisas acontecer. Então, qual o evangelho Jesus Cristo pregava? Evangelho é boas novas, é novidade, é boas notícias. E quais eram as boas notícias que Jesus pregava antes da sua morte na cruz e antes da sua ressurreição? E a Bíblia diz que três testificam: a água, o sangue e o Espírito. Então, para existir o evangelho do reino, para existir o evangelho da redenção, tinha que Jesus Cristo, primeiro, se batizar, assumindo os pecados da humanidade, porque João Batista pregava para o arrependimento dos pecados com a confissão dos mesmos. E quem não fizesse isso, João não batizava. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 6 ao 11. O próprio João afirma, declara que o seu batismo era para o arrependimento. Por isso que ele ignora quando vê Jesus vindo para o Jordão. Mas Jesus veio para o Jordão porque ele tinha de assumir os pecados do mundo. Jesus não tem pecado para ser batizado, mas ele tinha que se batizar por nós. Assim como a morte de Jesus na cruz era vicária, assim como Jesus estava inocente na cruz, ele também estava inocente no Jordão. Ele não tinha pecado para ser batizado, mas ele se batizou por nós. E a pergunta é: qual o evangelho que Jesus pregava? Que para existir o evangelho, as boas novas de salvação, tinha que primeiro o Cristo ser batizado, ser crucificado, pagando pelos pecados, e ressuscitar dentre os mortos, nos garantindo vida eterna. Então, que evangelho, qual evangelho era que Jesus Cristo pregava? Qual? Só poderia ser o do enigma do seu batismo. Porque quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele já tinha se batizado. Ele não tinha morrido na cruz e nem tinha ressuscitado dos mortos. Veja que Jesus prega o evangelho, não é quando ele ressuscita dos mortos, mas ele prega o evangelho, está na Bíblia, está nos evangelhos, é depois que ele se batiza. Por quê? Porque ali no batismo, Jesus assumiu o nosso pecado, assumiu nossa maldição. Então ele tinha o poder e a autoridade de abençoar quem ele quisesse, amaldiçoar quem ele quisesse, tornar livre quem ele quisesse, porque ele já estava sobre si nossos pecados, a nossa maldição, pois ele acabou de assumir estas coisas lá no batismo. Então, provavelmente, era esse o evangelho que ele pregava. Só o do seu batismo, ou seja, o enigma do seu batismo, ou seja, ele pregava dando ao povo o entendimento de que ele, Jesus, tinha assumido o pecado de todo mundo, a maldição de todo mundo ali no Jordão, e que as pessoas aceitassem ele, acreditassem nele como Filho de Deus, como Messias Salvador. Provavelmente era esse o evangelho. Só que não é assim que nós vemos. Alguém tentou tirar. Mas eu pergunto a você, numa boa consciência, me responda: qual o evangelho que Jesus pregava, se o evangelho é boas novas? E se o evangelho da redenção tinha que ter o batismo, a morte na cruz e a ressurreição? E Jesus não prega o evangelho depois que ele ressuscita, ele prega depois que ele se batiza. Então ele pregava qual evangelho? Só o do batismo, ou seja, o enigma do seu batismo, ou seja, dizer ao povo que acreditasse nele, porque ele tinha assumido nossos pecados, pecado do mundo, ali no Jordão. Amém, pessoal? Cristo se batizou assumindo nossos pecados, pois ele não tem pecado nenhum e ele não se batizou para dar exemplo. Não.
Quem acredita que ele se batizou para dar exemplo, ainda está imundo, não foi lavado. Pois Jesus Cristo se batizou, era vicário. Foi ali no batismo dele que nós fomos lavados. E que nós recebemos a lavagem, a purificação hoje pela fé no batismo dele. Amém? Divulgue esse áudio, ajude as pessoas a se libertar do pecado, a se lavarem, a se purificarem pela fé no batismo de Cristo. Hoje nós pregamos o batismo, a morte dele na cruz e a ressurreição. Mas na época dele ele só pregava o batismo. Ele também pregava que ia pagar os pecados na cruz e que ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos. Ele pregava também estas coisas. Amém, pessoal? Mas vamos entender aqui. Jesus se batizou para assumir nossos pecados. E é isso que o leva para a cruz. O salário do pecado é a morte. Lá na cruz ele paga pelos nossos pecados. Jesus nos prometeu vida eterna. E na sua ressurreição ele nos garante a vida eterna. Amém? Primeira carta de João aqui na Bíblia Sagrada Novo Testamento. Vamos lá ligeirinho. Capítulo 5 e o versículo 8 diz: 3 testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Jesus Cristo veio por esses 3 ministérios. Amém, pessoal? Jesus Cristo veio pela água, que era se batizar por nós, nos lavar através do seu corpo no Jordão. Seu corpo no Jordão nos representou, como nos representou também lá na cruz. Amém? E Jesus veio pela água, o sangue e o Espírito. A água era seu batismo, o sangue era a morte dele na cruz, pagando pelos pecados, e pelo Espírito é que Jesus Cristo cumpriu toda a Escritura, toda a palavra de Deus, que é Espírito. Deus é Espírito, Jesus é Deus, é Filho de Deus. Jesus é o único que nos batiza com o Espírito Santo. Jesus tem o ministério de nos batizar com o Espírito Santo, como teve o ministério de nos lavar através do seu batismo e de pagar o nosso pecado através do seu sangue. Amém? Está entendido? Que Deus em Cristo continue abrindo o entendimento de todos para entender o Evangelho verdadeiro de Cristo. Amém?